para finalizar o top 1, o primeiro capítulo, na verdade, que é o capítulo maior, eu acho, de todo o curso, que ele faz um overview sobre toda a disciplina, vamos apresentar os princípios de design, que é o terceiro elemento importantíssimo, né, e que vai permear todas as decisões que um designer de interação, um engenheiro de software, toma na hora de projetar a interação, a interface, ou até mesmo o sistema como um todo. O que se trata esses princípios de design? Eles são 5, na verdade, são 5 ou 6, depende do livro, do autor, mas a base deles são 5 princípios. Inclusive, lá na plataforma eu deixei 2 artigos para vocês escolherem um dos 2 para ler. Os artigos apresentam 5, outro apresenta 6. E, na verdade, esses princípios são abstrações generalizadas sobre diferentes aspectos do design. Em resumo, são os sims e nãos do design de interação. Muito embora eles servem para outros tipos de designs também, mas eles foram criados e pensados por design de interação. O que fornecer e não fornecer na interface. E, na verdade, eles surgiram como princípios derivados de um mix de conhecimentos baseados em teoria, experiência e senso comum. Obviamente, tem toda a teoria científica por trás, da área de IHC, que é uma área forte científica da área de ciência da computação, mas também muito na base da experiência, no acúmulo de experiência ao longo dos anos de pesquisas e de prática na IHC e do senso comum também. Então, são 5 princípios. O primeiro é o princípio de visibilidade. Esse princípio é bem interessante. Ele diz respeito ao seguinte: o usuário ele se depara com a interface e vai utilizar de alguma forma para realizar alguma tarefa ou um conjunto de tarefas. E essa interface ela vai, obviamente, para ele realizar uma tarefa, é possível que ele, inclusive, vá para outras telas, para outras interfaces. Mas pensando na interface em si, quando ele vai interagir com aquela interface, ele vai visualizar todos os componentes que fazem parte daquela interface. E ele vai ter que ter uma tomada de decisão sobre o que fazer para realizar a tarefa que ele está em mente, né? Afinal de contas, a experiência do usuário, ela começa antes do usuário começar a manipular o sistema, a interagir com o sistema, com as expectativas que ele cria. Então, ele chegou na frente da interface e vê que a interface tem que manipular os componentes para realizar alguma tarefa. Então, esse princípio da visibilidade diz o seguinte, que a gente deve oferecer ao máximo ao usuário tudo que ele precisa para que ele visualize o que ele quer realizar. Muitas vezes, como eu até falei já em outros vídeos anteriores, no vídeo anterior, a gente não consegue colocar tudo na tela, tá? Então, às vezes o espaço é pequeno, em sistemas mobile, por exemplo, então num smartwatch, por exemplo, que a interface é menor ainda, a gente não consegue colocar tudo que visualmente o usuário já veja e já consiga ver tudo que ele pode fazer naquela tela. Mas aí você vai fazer um estudo, ver o que é mais usado, o que é menos usado, o que é mais relevante, você vai priorizar. Mas o objetivo é que o usuário, ao olhar para o sistema, ele consiga visualizar e perceber o que ele pode fazer e como ele pode fazer, tá? Aqui é um exemplo de um painel de computador, de elevador, que é desses hotéis, que a gente primeiro tem que colocar um cartão, e depois é que escolhe o andar. E como vocês podem ver aqui, tem os botões dos andares e tem o espaço para colocar o cartão, mas não tem nenhum informativo, nenhuma orientação para que o usuário possa saber o que fazer, e certamente ele vai ter muita dificuldade de como subir, inclusive para o andar que ele deseja. Aqui tem tem o exemplo, né, dele tá passando o cartão e depois ele vai escolher o andar que ele quer ir. Aqui é outro exemplo, aqui é uma torneira, vocês estão vendo, e aqui tem um sensor, que quando a pessoa chega na frente do sensor, ou bota a mão na frente, mas usualmente quando chega na frente, a torneira se abre. E é bem comum esse tipo de interface. Geralmente a pessoa coloca a mão, tá? E o sensor é perto da torneira. Nesse caso, ele vê que, ele percebe que tem alguém na frente dele. Só que se você prestar atenção, tem um recado aqui dizendo o seguinte, ó, se você tiver com roupas escuras, a torneira não vai funcionar. Ou seja, se tiver com a camisa preta, não vai funcionar. E aí? Tá? Não, tudo bem, a tecnologia, ela dependeria disso. Tudo bem, mas aí tem que dar uma solução. E se a pessoa tiver com a camisa preta, esse preto não posso usar a torneira? O que é que eu vou fazer? Ou seja, deve ter alguma solução, mas não está explícito, não está claro. Então, isso é um problema de visibilidade, de
de compreensão da interface para saber como utilizá-la. Então, esse é o primeiro princípio, o de visibilidade, tá? E é muito importante. Então, a visibilidade diz respeito a botões, de respeito a itens de menu, a subitens de menu. Outra coisa muito importante para a visibilidade são os ícones que você coloca para cada item de botão, ou para cada item de menu, ou para o tab. Ou seja, o próprio texto, o label que você escolhe, tudo isso diz respeito à visibilidade. O quão fácil, o quão perceptível é para o usuário visualizar a interface e conseguir identificar o que precisa fazer para poder realizar a sua tarefa que está em mente. O segundo princípio de design, que é muito importante, é o feedback. Tá? Toda ação é reação na interface, na interação, mais do que tudo, porque a interação é exatamente isso, é você interagir, você conversar. Se eu interajo com alguém, se eu interajo com meu filho, eu estou conversando com ele. Se eu interajo com o sistema operacional, eu também vou conversar. Então, se eu faço alguma ação naquele sistema, eu espero uma reação, para poder mostrar se foi bem sucedido, não foi bem sucedido, o que é que eu preciso fazer, se estiver errado, etc. Então, é essa comunicação, é essa volta, tá? Então, mandar a informação de volta ao usuário sobre o que está sendo realizado. Aí você pode usar ações, destacamentos, assim. Por exemplo, você preencheu o formulário, colocou OK, submeter, por exemplo, deu um erro em 3 campos, ele, por exemplo, marcar os campos de vermelho e uma informação embaixo dizendo como é que você deve preencher. Isso é um feedback do sistema para conversar com você e explicar o que está acontecendo. Ou se eu, por exemplo, se eu simplesmente clico num componente em que ele faz o on-off, por exemplo, e eu clico, e você percebe que ele teve a mudança, que ele estava com, por exemplo, imagine que ele fosse vermelhinho, quando eu clicasse nele, a bolinha fosse para o outro lado e ficasse verde. Ou seja, foi um feedback para mim. O feedback não tem que ser uma mensagem, não precisa ser um texto, não. O feedback pode ser uma mudança, uma cor, uma voz, um simples som para dizer que teve alguma mudança. Tudo isso é considerado feedback. Aí alguém poderia perguntar a mim, geralmente nas aulas, quando são presenciais, as pessoas perguntam, Petrônio, uma ação de feedback necessariamente também não está influenciando no princípio de visibilidade, porque você está fazendo com que o usuário perceba algo que aconteceu na tela? Sim, tá correto. Toda ação de feedback também é uma ação de visibilidade. Porém, o feedback é muito claro quando ele é uma reação a algo que o usuário interagiu com o sistema. Tá? Então, embora seja de visibilidade, num concurso, um concurso, se for fazer, que tiver alguma questão de princípio de design, e você perceber que aquilo que está sendo colocado lá é alguma resposta para algo que você fez, é melhor escolher feedback do que visibilidade. Visibilidade é muito mais a percepção ajude a você a realizar a sua tarefa. Então, no caso de feedback, por exemplo, aqui eu tenho um campo e para você colocar seu e-mail e colocar OK, para você se associar a alguma página, e aqui está a resposta dizendo que deu certo o cadastro, e cheque seu e-mail e confirme se confirme, você vai ter que fazer uma confirmação para receber o e-mail, ou seja, foi um feedback baseado no que você deu entrada. Tá? Aqui tem alguns exemplos do Material Design, é um vídeo do YouTube, vocês podem abrir. Então, ali você várias possibilidades de feedback, né? Então, feedback não é só uma mensagem, é você alguma ação que você faz, ele muda, ele faz um deslocamento, ele muda a cor. Então, tudo isso é um feedback que você está recebendo para saber que aquilo que você fez efetivou, de alguma forma, positivamente ou negativamente. Restrições
A restrição é o terceiro princípio de design, também é muito importante, que é o seguinte, você tem uma interface grande, com muitos componentes, com muita informação, o sistema geralmente tem muitas funcionalidades, e o objetivo desse princípio de design de restrição é que você tem que restringir as opções para o usuário de modo de que não aconteça duas coisas. Primeiro, que ele veja coisa que ele não tem acesso e ele não pode fazer, e ele não fique tentado a querer fazer e gera algum erro no sistema, ou até mesmo que ele fique frustrado por ele saber que tem aquela opção e ele não tem acesso, tá? Então não tem para que mostrar ele. E segundo, que quando você restringe, você ajuda a ele não cometer um erro. Então, por exemplo, a restrição pode ser, inclusive, de modo que você ajude o usuário a que ele não cometa um erro, tá? Então, restringir as ações que possam ser realizadas pelos usuários, né, perfis, é comum a gente ter perfis diferentes de usuários. Baseado no perfil, por exemplo, eu sou professor, vocês são alunos, nós acessamos o swap. Vocês não veem as opções que são disponíveis para mim, que só o professor ou o coordenador pode fazer. Então, isso é uma restrição que o sistema coloca para que não ocorra erro e que não gere conflito na hora na comunicabilidade e na interação que existe entre o usuário e o sistema. Então, ajuda a prevenir erros a partir da seleção de opções incorretas. Ok. Quando são opções, quando é algo físico, por exemplo, às vezes você vai colocar uma chave, tá? Então, tem que dar um jeito de só caber o tipo da chave correta, não entrar os outros tipos de chave, porque você não achar que o problema é sua chave, que ela entrou e não deu certo, tá? É só um outro exemplo, um sistema computacional. Aqui é um exemplo de uma CPU, de um computador. Antigamente, a gente tinha aquela tipo de entrada PS2, que era o mesmo do teclado e o do mouse, não sei se algum de vocês chegou a utilizar, e era muito comum a gente não saber qual dos dois entrava, né? Você lembra que tinha um que às vezes era verde e o outro era roxinho, ou então até mesmo vermelho e verde. Nesse caso aqui, ó, eu não sei, aparentemente parecia que o de cima era o mouse e o de baixo era o teclado, mas não é. Tá? Na verdade, isso aqui era só para dizer que um era para ser do teclado e outro era para ser do mouse, mas sequer refletia a ordem que eles apareciam. Aqui tem duas soluções possíveis, você pode fazer isso. Ó, podia ter colocado do lado do fêmea, né, onde é que vai entrar o conector, ou ter feito assim, marcando o lado. Então, essa questão de restrição é muito importante, inclusive, isso aqui também tem a ver com visibilidade, né? Então, alguém pode dizer, isso aqui é visibilidade também? Porque aqui eu estou deixando mais visível. Sim, também é visibilidade. Aqui tem outro exemplo de um sistema. Aqui estou no checkout, né? Então, eu entrei no checkout. Eu não sei se eu tenho conta ainda, se eu não tenho conta. E vejo o que é que ele fez. Olha o tanto de coisa que o usuário tem que preencher. O 1, o 2 para abrir um formulário, o 3 outro formulário, o 4 outro formulário, o 5 formulário. Aí eu pergunto, adiantava abrir todos esses formulários de uma vez só para o usuário? Tá? Se sequer ele ainda era cadastrado, então você vai abrindo de um por um, de modo que o usuário não fique frustrado e ele só preencha o que é necessário. Isso é uma dica geral para formulários, que você só deve fazer com que o usuário preencha aquilo que ele precisa no momento. Então, nesse caso, tem o signinho aqui, né, que é o para entrar no sistema, colocar o e-mail e o password, mas se você não for cadastrado ainda, tem a opção aqui muito simples, ó, de Create an Account. Quando você clica Create an Account, certamente vai aparecer as opções de você se cadastrar, ou o modal, ou aparecer aqui embaixo, e só depois disso, depois de previamente ter entrado no sistema, ter se cadastrado, ou até mesmo já ter se logado, porque você já tem um cadastro, aí sim que você vai preenchendo o endereço de pagamento, o endereço do local que você mora, onde é que vai distribuir, onde é que vai entregar o produto, o método de pagamento, e assim vai. O método de envio, o método de pagamento, e assim vai, de um por um, tá? Então, isso é uma dica, vocês podem olhar que isso, inclusive, é um padrão de projeto de interface usuário, que pode olhar que hoje cada vez é mais comum ter esses sistemas em que você precisa fazer um cadastro, se cadastrar no sistema, e o cadastro é o mais básico possível. Muitas vezes é só o e-mail e o password. No máximo, quando é uma coisa em português, que é uma coisa importante, às vezes pede o CPF também, só o mínimo. Ah, Petroninho, o endereço e tudo. Sim,
como é que você vai saber que a pessoa vai precisar usar isso? Se ela vai querer comprar, se ela vai querer, sei lá, o que quer que seja naquele sistema que ela está utilizando. Então, faça só o básico, de modo que você consiga atrair para o sistema, que ela possa navegar e, quando precisar, ela faz o resto. Então, isso é o princípio também de restrição. Tá? Aqui também evita erro, né? Porque você vai de um por um e os erros são mais fáceis. Você cometeu algum erro, coloca, por exemplo, imagine que fosse no billing address, você preencheu o endereço todinho, a rua colocou algum dado errado ou o telefone, e ele, imagine que não tivesse uma máscara, não tivesse um autocompletar, e ele, por exemplo, mostraria somente o campo lá em cima de 6 possíveis. Ao invés que, se fossem todos aqui, seriam 30 ou 40. Ou seja, muito mais fácil do usuário, o feedback ser percebido e que ele possa contornar e continuar utilizando o sistema. O quarto princípio de design, também muito importante, é o princípio de consistência. Tá? Consistência, nesse caso, é consistência dentro do próprio sistema computacional. Ah, mas pode ser também entre vários sistemas da mesma família? Pode, mas principalmente dentro do próprio sistema. Então, botões, labels de botão, de formulário, dos campos do formulário, os títulos, os itens de menu, o tamanho, o tipo de botão, como é que ele faz o hover, como é que ele apresenta o feedback, a caixinha do modal, tudo isso tem que estar muito consistente dentro do sistema. Cores, fontes, de modo que o usuário esteja sempre ciente de que ele está no mesmo local. Porque parece óbvio isso, mas não é tão óbvio assim, tá? Eu até faria um desafio, em sala de aula às vezes eu faço, que a gente testa alguns sistemas lá, eu peço para vocês olharem a consistência, e sistemas altamente consagrados, é muito comum que os usuários encontrem muitos problemas de consistência, tá? Então, por exemplo, o ícone que como é que se diz? O botão, ele sempre usa um padrão, tá? Uma mesma cor, uma mesma fonte, um mesmo espaçamento, e de repente lá numa página, numa hierarquia de 5 níveis para dentro, ele pega muda. Por quê? Porque ele não teve o cuidado suficiente. Aí a gente encontra uma falha. Mas essa falha é pequena. Falhas maiores é, por exemplo, a estrutura de navegação mudar de uma página para outra, ou de um módulo para outro sistema. Isso é que seriam coisas mais grosseiras, tá? Então, inclusive, consistência é um heurística de Nielsen, que serve para fazer avaliação de usabilidade, que a gente vai ver lá na última parte do curso, que é de avaliação. E o objetivo é projetar interface para ter operações similares e usar elementos similares para tarefas similares. Então, sempre que for fazer aquela coisa que é igual, tá? Tem que fazer sempre do mesmo jeito, ok? O principal benefício de interfaces consistentes é ser mais fácil de usar e de aprender. Então, se é consistente, ele se acostuma muito mais rápido a fazer e aprende muito mais fácil. E quando ele, às vezes, passa muito tempo sem usar o sistema, quando ele volta, ele vai se lembrar como é que usa, tá? Aqui tem alguns exemplozinhos, mas depois, ao longo da disciplina, eu vou mostrando vários outros exemplos. Tá? Querendo lembrar de um exemplo, mas vamos lá. Algo muito comum de consistência, que é uma falha muito grande de muitos. Porque é o seguinte: alguém poderia dizer, Petrônio, uma empresa tem um sistema, aí depois cria outro, depois cria outro. Tem que ter consistência entre eles também? É importante que sim. Porque, usualmente, um usuário de um sistema passa a ser dos outros também. Então, se a consistência não é boa entre os sistemas, pode ser que o usuário se complique muito na hora de utilizar, tá? É o caso do Google, por exemplo, que tem uma consistência geral em todos os sistemas deles. Finalmente, o último princípio de design é chamado de affordance ou mapeamento, tá? Um dos artigos que eu deixei lá na plataforma, ele diferencia esses dois como se fossem coisas diferentes, mas é porque é mais no sentido de um é para coisas físicas e outro para coisas que não são físicas, que no caso não são muito tangíveis, que a gente não pega, como é o caso de sistema, tá? Então, o que é um affordance ou um mapeamento? É o mapeamento entre um componente ou algo que eu tenho na interface e o que ele se propõe a fazer. Então, se for numa coisa física, por exemplo, quando eu vejo uma maçaneta de uma porta, eu claramente sei que aquilo é para abrir. Já é algo natural, tá no senso da gente, tá? Quando eu olho para um mouse, que eu vejo o botão, facilmente e claramente já percebe-se que é algo para se clicar, tá? Mas esse forte mapeamento, para o digital, que é para a área de software,
ele diz respeito muito a metáforas, ou seja, o que alguma coisa representa e o que a gente entende que aquilo serve para. Então, isso serve para ícones, por exemplo, é muito comum. O disquetezinho serve para salvar, a lixeirinha serve para apagar, ou o xizinho serve para apagar, o mais para adicionar mais um, o menos para suprimir, e assim vai. Então eu tenho várias metáforas, vários elementos que quando eu vejo, eu claramente já sei para que aquilo serve, tá ok? Então, por exemplo, os scroll bars, por exemplo, a gente já vê que quando tem o scroll, é porque a tela ela vai ter mais coisa abaixo, não cabe somente numa tela só, e você vai ter que ir baixando para poder ver o que tem embaixo ou o que tem em cima, tá? É uma coisa bem interessante que em relação à consistência, a gente vai ver muito isso nos capítulos de navegação e de interface. O ideal é que a gente não queira inventar a roda. É muito importante a gente usar os padrões de projeto que já existem na literatura e na experiência dos usuários. Então, uma coisa interessante é que a Apple, há um tempo atrás, o scroll sempre foi o seguinte: quando eu clico para baixo no scroll, ele desce. Quando eu clico para cima, ele sobe. E a Apple, há um tempo atrás, inverteu, tá? Quando eu clico para cima, ele desce, quando eu clico para baixo, ele sobe. Ou seja, ela investiu, ela teve coragem de querer mudar o senso do que as pessoas já eram acostumadas, e fim dando certo, as pessoas se acostumaram. Até hoje a Apple é dessa forma, tá? Então, no meu caso aqui, por exemplo, ó, o meu computador é um MacBook, quando eu boto os meus dois dedos para baixo, ele sobe, para cima, ele desce. Que é o inverso do que o scroll faz geralmente, e o que é natural, que a gente imagina que vai acontecer. Então, sempre a gente só deve mudar alguma coisa quando a gente tem muita certeza que aquilo vai ser melhor do que o que já existe e o que o usuário já é acostumado. Então, aqui tem esse exemplo, por exemplo, tem esse exemplo aqui bem lógico. O que significa esse elemento aqui? Todo mundo sabe que isso é um play para o vídeo. Então, quer dizer, uma metáfora, isso é um componente, um affordance, que faz o mapeamento entre o usuário perceber que isso, quando ele clica, vai rodar algum vídeo na tela, certo? Aqui, por exemplo, também, toda vez que eu vejo isso já me remete automaticamente que é um componente, eu posso considerar isso tudo como um componente só, onde eu vou colocar o e-mail e vou me cadastrar em alguma coisa. Aqui, por exemplo, são alguns affordances ou mapeamentos para mobile, para uso mesmo, para manipular. Então, quando toca uma vez, quando toca duas vezes, quando arrasta, quando usa os dedos para aumentar, para diminuir, quando aperta. Então, dependendo do sistema operacional que você tem, se é Android ou se é iOS, ele vai fazer coisas diferentes e isso já virou um padrão, ou seja, já é uma affordance. A gente já pode considerar, quando eu vou desenvolver um sistema para uma plataforma como essa, eu já posso utilizar esses affordances porque eu sei que o usuário já vai ter isso como padrão. Então eu posso usar sem nenhum problema. Então eu posso inventar um padrão novo? Pode. Tudo no design em design de interação, em qualquer tipo de design, você não pode restringir muito a criatividade das pessoas. Se você quiser inventar alguma coisa nova, pode fazer. Agora, é claro que com muita cautela, testando muitas vezes, de modo que o usuário não desista de usar, porque não vai entender para que serve aquilo. Até mais, pessoal. Terminamos o tópico por aqui. Então, vão na plataforma, continuem, respondam o quiz e leiam um dos artigos que é o tópico dessas 2 semanas. Até mais.